paz do Senhor aos meus queridos irmãos, aqui quem vos fala novamente é o pastor Juliano Maciel. Como é bom estar com você em mais uma reflexão acerca da onisciência de Deus. Hoje nós estamos na quarta reflexão a respeito da onisciência de Deus, quarta e última. E se porventura você ainda não acessou as outras reflexões, a primeira, a segunda e a terceira, entre no canal e coloca lá Onisciência de Deus e vai aparecer para você, para que você consiga interagir. Amém? Como nós estamos nessa última reflexão, que é a quarta e última reflexão, nós vamos abordar duas coisas importantes sobre a onisciência de Deus. Eu falo importantes porque, queridos, em meio às dificuldades, às lutas, às necessidades, muitas vezes nós temos atitudes erradas porque não conhecemos a palavra de Deus. E quanto mais nós nos aprofundamos acerca do caráter, dos atributos de Deus, nós começamos a conhecê-lo de forma madura, ou seja, ter um conhecimento que venha nos fazer entender acerca de situações que se levantam contra nós, porém, quando nós conhecemos os atributos de Deus através da sua palavra, nós começamos a lidar com situações de forma diferente, ok? Então hoje nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus, sobre o coração e a mente das pessoas. E o outro assunto que nós vamos abordar é o conhecimento de Deus sobre as necessidades das pessoas. Vamos iniciando falando sobre o conhecimento de Deus sobre o coração e a mente das pessoas. É isso mesmo. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que está na sua mente, o que você está pensando, o que você está fazendo com as suas estratégias na sua mente. Por exemplo, Jeremias 17:10 fala: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Mas por que Deus faz isso? Ao decorrer do versículo bíblico diz assim: É isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Dar a cada um segundo o seu proceder. O que você tem pensado? Muitas vezes tem pensamentos que desagradam a Deus, queridos, mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós começamos a lutar, ter uma guerra. A própria Bíblia fala sobre essa guerra do Espírito contra a carne. Quando nós cedemos para o Espírito, nos inclinamos para a vida, como diz em Romanos. Mas aqueles que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte, né? Então, os pensamentos que temos tem que ser algo que agrade a Deus, né? Porque Ele vai dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o que está no seu coração, porque Ele prova os pensamentos, Ele esquadrinha o coração. Outro texto bíblico importante é em Salmos 39, verso 1 e 2, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus, o quê? Pensamentos. De longe penetra os meus pensamentos. Outro texto bíblico que fala sobre que Deus sabe o que você pensa. Ele tem o conhecimento da sua mente, o que está no seu coração. Ele conhece todas as coisas, nada fica em oculto diante de Deus, como nós falamos na reflexão número 3, quando fala em Hebreus acerca de que tudo está descoberto diante do Senhor, nada está em oculto diante de Deus. Então nós começamos a pensar acerca disso e refletir e lutar contra pensamentos que tentam nos derrubar, tentam nos destruir. Então, nós começamos a pensar acerca disso, como é importante a gente entender
que Deus conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração. Outro salmo, que é o Salmo 44, verso 20 e verso 21, diz o seguinte: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Deus conhece todas as coisas, até mesmo aquilo que você nunca falou para o seu melhor amigo, até mesmo aquilo que o marido não falou para a esposa, até mesmo aquilo que a esposa não falou para o marido. Olha que muitas vezes é difícil, quando nós temos um amigo, a gente fala todas as coisas, mas será que falamos todas as coisas? Mesmo que não falamos, mesmo que as pessoas não saibam o que você está pensando, ou o que tem no seu coração, há um Deus que conhece o seu coração. Há um Deus que conhece os seus pensamentos. Ele conhece você mais do que o teu melhor amigo. Ele conhece você mais do que a sua própria esposa, do que o seu próprio marido, do que o seu filho, daqueles que estão próximos de você. Ele sonda os nossos corações. Como diz em Salmo, ele penetra os meus pensamentos. E isso é interessante saber, porque ele é aquele que esquadrinha o coração e prova os nossos pensamentos. Ele sabe internamente o que você está passando. Ele sabe a luta que você tem travado internamente. Deus conhece, nessa onisciência, que é o conhecimento de todas as coisas. A onisciência de Deus é perfeita, é soberana, e nada escapa do conhecimento de Deus, nada foge ao Senhor. Ele controla todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, não tem como esconder de Deus. Ele conhece os teus pensamentos, ele sabe quais as tuas lutas internas, ok? Ele esquadrinha. Nós vamos entrar em outro assunto, que é o conhecimento de Deus sobre as necessidades das pessoas. Talvez você já tenha escutado alguém dizer assim: olha, Deus não está me vendo. Eu estou passando por tanta luta. Ou você já ouviu alguém falar assim: eu estou preocupado, estou preocupada com essa situação. Então, quando nós logo pensamos acerca dessas pessoas, ou até mesmo já aconteceu conosco, nós temos que ter em mente o que a palavra de Deus fala. Deus, ele tem o conhecimento sobre as necessidades das pessoas. Ele conhece as nossas necessidades. Deus conhece as necessidades da alma, conhece as necessidades físicas, necessidades emocionais que temos. Ele conhece todas as coisas. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 6, verso 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha o que diz. Quantas inquietações, quantas coisas, sentimentos que muitas vezes por conta de necessidades nós estamos alimentando. Tem pessoas que estão doentes por conta dessa inquietação. Estão muito preocupadas com o que vai comer, preocupada com o que vai beber, com o que vai vestir. Mas o que a Bíblia nos fala em Mateus 6, 31 e 32
dizendo: portanto, não vos inquieteis. Mas por que isso? Porque o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais. Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Às vezes você está ouvindo essa reflexão e pensando: é verdade, eu estou passando por uma dificuldade. Às vezes eu fico inquieto, eu não durmo, eu tenho insônias. Mas quando você se depara com esta palavra, é uma exortação, praticamente dizendo: portanto, não vos inquieteis. Essa aflição, essa angústia por conta de preocupações a respeito da necessidade. Deus, Ele conhece a sua necessidade. Ele é um Deus que tem providência para nós. Ele tem cuidado de nós. Olha o que diz em Mateus 6, verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Antes que você peça, querido, Ele já sabe da sua necessidade. Ele sabe muitas vezes a luta que você tem passado em casa. Ele sabe da necessidade que você tem na sua casa. Ele sabe o que necessita o teu casamento. Ele sabe o que você necessita no seu trabalho. Ele sabe o que você necessita, seja emocionalmente, seja fisicamente. Ele conhece e sabe todas as tuas necessidades. Ele é o Deus que providencia. Ele é o Deus que cuida. E antes que você venha pedir algo, o texto diz que Ele sabe. Ele conhece, Ele é o Deus da providência. Por isso, descansa o teu coração. Entenda que essa palavra é uma palavra poderosa. E quanto mais a gente conhece o Senhor e segue em conhecer ao Senhor e prossegue em conhecer ao Senhor, nós vamos sendo mudados. As circunstâncias vêm, as necessidades vêm. Ninguém está isento em questão disso. Todo mundo passa por dificuldades. Mas entenda, Deus conhece as tuas necessidades. Ele é o Deus que providencia. Ele é o Deus que vê o que você precisa. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Ele não vai deixar você desamparado. Ele te conhece. Ele sabe muito bem o que você está passando. Por isso Ele é o Deus conhecedor, mas é o Deus que também não desampara. Ele é o Deus onisciente. Ele sabe de tudo, nada foge aos olhos de Deus. Dentro do seu coração, no seu pensamento, as necessidades de tudo o que você passa. Porém, Ele é Deus. Ele é Deus poderoso. Amém, queridos? Nós vamos encerrar essa última reflexão com uma oração, ok? Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua santa palavra, pelo amor que o Senhor tem por nós, pelo cuidado que o Senhor tem por nós, Pai. Somos gratos, ó Deus, por conhecer um pouco mais acerca da onisciência. Essa palavra nos fortalece. Essa palavra nos conduz, ó Pai. Nos faz entender que em momentos de necessidade, Tu és o Deus que está, Senhor meu Deus, nos ajudando, nos fortalecendo.
Tu conheces a nossa mente, o nosso coração, sabe de todas as nossas necessidades, porém, Tu és o Deus que supre todas elas, ó Pai. Por isso eu peço, abençoa a cada um dos meus irmãos que forem, Senhor meu Deus, entrar nesta reflexão, ó Pai. Dentro dessa última reflexão eu peço, Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente esta vida, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós te pedimos, ó Deus, e também te louvamos. Queridos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.